Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, as palavras do apóstolo Paulo aqui escritas aos Romanos. Vamos analisá-la com um pouquinho mais de cuidado. Vamos tentar entrar nos seus detalhes. Olha que interessante, ele fala assim: porque todos pecaram. Ele está falando todos os seres humanos são considerados como pecadores diante de Deus, por causa do pecado cometido lá no Éden, por Adão e Eva. O que se chama lá de o primeiro pecado. Através daquele pecado, a morte passou a reinar sobre as nossas vidas. A morte entrou na vida do homem, por causa da desobediência, do pecado de Adão e Eva. Então eles pecaram. Todos pecaram, todos nós. E o interessante é que ele está usando aqui a palavra pecaram, o verbo, pecaram, no passado. Ou seja, não é o meu pecado hoje que me torna pecador, mas é o pecado cometido lá atrás, por Adão, lá no Jardim do Éden, que me torna pecador. Foi aquele pecado que fez surgir em mim a natureza pecaminosa. Por isso que quando eu nasço, eu já nasço com a natureza pecaminosa. Então ele está usando a palavra no passado, porque todos os seres humanos, todos pecaram. Lá no pecado de Adão, por causa daquele pecado, nós carregamos a natureza pecaminosa. Todos pecaram, ele fala no passado. Aí ele fala assim: e destituídos estão da glória de Deus. Agora ele usa a palavra estão aqui, o verbo estar, estão. Ele fala aqui no presente. Olha que interessante. Porque eles pecaram lá no passado, ou seja, nós carregamos a nossa natureza pecaminosa por causa lá do passado, do que aconteceu nos primeiros capítulos de Gênesis. E hoje nós somos, nós somos destituídos, é tirado de nós a gloriosa presença de Deus. É tirado de nós a glória de Deus. É tirado de nós o relacionamento para com Deus. Então nós temos que entender que todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Por causa do pecado passado, ele usa a palavra pecaram no passado. Nós somos tirados hoje da glória de Deus, da presença de Deus, por causa desse pecado, da natureza pecaminosa gerada em nós. Aí você fala, mas uma criança não tem pecado. A criança, enquanto ela está na fase da inocência, ela não tem pecado, mas ela tem a natureza pecaminosa dentro dela. Você pode observar crianças já com seus 8 meses, 1 ano, 2 anos, quando estão junto com outras crianças, elas instintivamente, pela natureza pecaminosa dentro delas, elas se agridem. Elas tomam brinquedos uma da outra. Elas são egoístas com as coisas que estão com elas. Ou seja, o que é isso? É a natureza pecaminosa agindo nelas. Mas como elas são inocentes, elas não têm consciência do que estão fazendo ainda. Elas estão fazendo pelo instinto da natureza pecaminosa dentro delas. Elas não são consideradas como culpadas. Então as crianças, enquanto estão na fase de inocência, elas não são consideradas culpadas. Mas passado a fase da inocência, elas são consideradas culpadas. Quando elas tomam consciência daquilo que estão fazendo e fazem, mesmo sabendo que está errado, elas são culpadas de seus erros. Então, elas também precisam voltar a ter acesso à glória de Deus. Então o pecado passado nos tira hoje da glória de Deus. O pecado passado nos tira da presença de Deus. E só o sangue de Jesus Cristo, esse precioso sangue de Jesus, pode nos trazer de volta à presença do Pai, a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e seja conosco, nos dando entendimento da sua palavra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.